Olá, meu nome é André Mansano, eu sou médico especializado no tratamento de dores crônicas e eu vou falar agora sobre neuropatia diabética dolorosa. Então, primeiro, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, ele é caracterizado então pela incapacidade de produzir insulina ou pela incapacidade de utilizar a insulina, gerando então altos níveis de açúcar no sangue, porque a insulina então tira o açúcar do sangue e joga para dentro das células, leva para dentro das células. Então a prevalência, a frequência de diabetes no mundo tem aumentado demais. Então o estudo de 2010 mostra que 6,4% dos adultos do mundo tinham diabetes. E estima-se que em 2030, 7,7% dos adultos vão ter diabetes. Isso quer dizer um aumento de 284 milhões de pessoas para 438,7 milhões de pessoas no mundo. O diabetes, então, é caracterizado, dividido basicamente em três tipos. O tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imune vai destruir as células que produzem insulina. Isso vai gerar uma incapacidade de produzir insulina. Ou o diabetes tipo 2, que é basicamente uma resistência à insulina, uma insensibilidade à insulina. E nós temos também o diabetes gestacional, que, como o próprio nome diz, é o diabetes que ocorre durante a gravidez. O quadro clínico do paciente com diabetes pode ser o paciente com muita sede, um paciente que vai muito ao banheiro para urinar, o paciente com fadiga, com cansaço, alterações do peso, tanto ganho como perda de peso, visão borrada, infecções recorrentes como pneumonias ou infecções urinárias, diminuição da capacidade de cicatrização, então o paciente que tem um ferimento e ele percebe que aquilo vai cicatrizando muito devagar, mais devagar do que o normal, formigamentos ou dormências em mãos e pés, já denotando aí uma complicação como a neuropatia e eventualmente até impotência sexual. O diagnóstico então preconizado pela Organização Mundial de Saúde é feito através da dosagem do açúcar no sangue. Então se faz isso em jejum e quando o resultado é acima de 126, tem-se o diagnóstico de diabetes, ou através do teste de tolerância em 2 horas, onde o paciente ingere uma quantidade de glicose e mede depois de 2 horas, se for acima de 200, também tem o diagnóstico de diabetes, ou eventualmente com a dosagem da hemoglobina glicada, que é um exame que mede mais ou menos a quantidade de açúcar no sangue nos últimos meses. Então, acima de 6,5% também seria então um diagnóstico de diabetes. O diabetes, ele gera custos para o sistema de saúde muito altos. Então, aqui dados americanos do ano de 2012, mostrando que os Estados Unidos gastaram 245 bilhões de dólares com diabetes em 2012. Desses 245, 175 eram custos diretos, como internação, como medicamentos e coisas do tipo. E 69 bilhões é pela diminuição da produtividade que o paciente com diabetes pode apresentar. O diabetes, então, pode ter diversas complicações, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, com aumento da incidência da frequência de infarto, de derrames e hipertensão arterial, doenças renais, neuropatias, que eu vou falar mais para frente, a retinopatia, que vai então afetar os olhos, problemas circulatórios periféricos, má circulação, perda da acuidade auditiva, o paciente vai desenvolvendo um quadro de surdez progressiva e também disfunção erétil, que eu disse anteriormente. A neuropatia diabética, ela se caracteriza basicamente pela diminuição da sensibilidade, principalmente dos pés e eventualmente das mãos. Então o paciente pode sentir menos o tato naquela região, ou eventualmente o paciente pode ter uma insensibilidade à dor, ele pode bater o pé em algum lugar, se machucar e não sentir muita dor, então o paciente fica mais propenso a ter machucados. Parestesias, que é a sensação de formigamento nos membros, perda de força muscular e, em alguns casos, até dor. Então, sabe-se que quase 50%, 49% dos pacientes com diabetes vão ter neuropatia durante a sua vida. E 34% dos pacientes vão ter a neuropatia diabética dolorosa, que vai então se manifestar principalmente com dor nessas regiões. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da neuropatia diabética é o controle inadequado do diabetes e o tempo de doença. Então, quanto mais tempo o paciente tiver o diabetes, mais chance ele tem de ter neuropatia. Os mecanismos básicos que explicam a neuropatia, então, a toxicidade direta da glicose, do açúcar, por estresse oxidativo e radicais livres,
lesionando, machucando diretamente o nervinho, e problemas circulatórios, porque os nervos têm vasinhos sanguíneos que nutrem, né, que levam nutrientes para os nervos, e como isso está comprometido, o nervo também pode ser danificado. Essas duas figuras aqui do lado esquerdo são as regiões mais comuns do paciente ter dor, né? Então, a gente chama a distribuição da neuropatia diabética em luva e bota. Por quê? Porque principalmente nos pés e nas pernas e nas mãos é onde o paciente vai sentir o desconforto. Mas existem outras distribuições da neuropatia possíveis, mas com certeza essas daqui são as mais comuns. Então o paciente pode referir, pode se queixar de uma dor em queimação ou do tipo choque, usualmente nos pés e nas mãos, que piora à noite e piora ao toque, piora quando caminha, piora quando coloca o calçado e coisas desse tipo. Alguns exames complementares podem ser solicitados, então é fundamental que você avalie os níveis de açúcar no sangue, os níveis glicêmicos. Pode ser solicitada uma eletroneuromiografia, que é um exame que vai medir através de agulhas a condutividade dos nervos, e eventualmente até a biópsia do nervo pode ser solicitada, embora isso raramente seja necessário, né? Com relação ao tratamento, então desde a década de 80, a Organização Mundial de Saúde preconiza a escada analgésica de dor. O que é isso? Nós vamos tratar de acordo com a intensidade da dor. É claro que na base do tratamento, nós vamos tratar a causa específica. Então aqui no caso, o diabetes tem que ser controlado. Então quando o paciente tem dor leve, vão ser utilizados medicamentos mais fracos. Quando o paciente tem dor moderada, vai aumentando a potência dos analgésicos. Quando a dor é intensa, até derivados da morfina podem ser utilizados. E naqueles casos onde nada resolve, nenhum medicamento resolve, até procedimentos intervencionistas, que eu vou falar mais para frente, podem ser utilizados também. Então aqui, como eu disse, o principal e fundamental é o controle dos níveis de açúcar no sangue, né? Então, através de dietas, exercícios físicos e medicamentos, por isso que é fundamental que o paciente com diabetes seja tratado por um médico endocrinologista, né? Medicamentos para dor e procedimentos intervencionistas, né? Então, como que a dor é percebida? Para a gente entender como agem os medicamentos, é importante que a gente entenda como a dor é percebida. Então, o estímulo doloroso, vamos aqui usar como exemplo um corte, ele é transformado em estímulo elétrico aqui nos neurônios da pele, né? Então, esse estímulo elétrico, ele vai ser levado, vai ser conduzido até a região da medula, né? Até a região da medula. E ele vai ser, então, encaminhado, vai ser transportado para outro neurônio, né? Esse estímulo vai ser transportado, isso acontece através da liberação de algumas substâncias aqui entre um neurônio e o outro, né? Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Alguns medicamentos têm a capacidade de diminuir a liberação dessas substâncias e por isso eles têm a capacidade de diminuir a sensação da dor por conseguinte. Depois que esse estímulo é transportado de um neurônio para o outro, esse segundo neurônio vai encaminhar então esse estímulo doloroso lá para a região do cérebro. E é justamente lá na região do cérebro onde a dor vai ser então interpretada, vai ser percebida, tá bem? Depois que a dor é percebida, o cérebro emite sinais de volta para aquela região de dor, inibindo a dor. A gente chama isso de via descendente inibitória da dor. É uma via muito potente, existem alguns medicamentos que podem agir nessa fase da interpretação da dor também, né? Então, os principais são os anticonvulsivantes, alguns tipos de anticonvulsivantes que não é dado para o paciente para convulsão, é dado para inibir um impulso doloroso, que, como eu disse, eles têm a capacidade de diminuir a secreção dessas substâncias aqui nessa interpretação da dor, né? Então, por exemplo, a gabapentina e a pregabalina são medicamentos que são muito utilizados para a neuropatia diabética. Esse estudo aqui é muito interessante, eu vou mostrar para vocês. Aqui na coluna em vermelho são os pacientes que vão receber a pregabalina, e em azul os que vão receber a gabapentina. Então, à medida que eles vão retornando na consulta médica, perceba que a dor era de 7, foi para 6, depois para 5, depois nível 4, nível 3, nível 2, aumentando as doses desses medicamentos, tá bem? Alguns antidepressivos também podem ser utilizados, né? Então eles vão agir justamente naquela via que o cérebro encaminha estímulos para inibir a dor. O próprio cérebro faz isso.
e os antidepressivos potencializam essa inibição da dor. Então, os principais é a amitriptilina, tá bem? Então, esse estudo aqui mostrando que a dor diminuiu, se a gente acompanhar essa curva, que é a intensidade da dor, a curva diminuiu, certo? E a duloxetina. Aqui um estudo comparando 2 doses de duloxetina com o placebo, que são, então, pílulas sem medicamento. Então, mostrando aqui, se acompanhar a setinha, a intensidade da dor diminuindo com o uso desse antidepressivo chamado duloxetina, tá bem? Alguns antioxidantes, que são suplementos alimentares, como por exemplo o ácido alfa-lipoico, pode ser utilizado, então mostrando aqui em diversas doses uma diminuição significativa dos níveis de dor do paciente em até 5 semanas, pode ser uma boa opção para esses pacientes, até associado a outros medicamentos, certo? A vitamina D também pode ser utilizada, então aqui um estudo bem recente com 143 pacientes, que receberam uma dose bem alta de vitamina D pela via intramuscular e eles tiveram então uma melhora significativa das dores. O problema é que nem sempre esses tratamentos com medicamentos resolvem, né? Então, os estudos mostram que há uma redução de 30% das dores em só metade dos pacientes. Então, nem todos os pacientes têm melhora sustentada e significativa da dor. E nesses pacientes, nós podemos lançar mão do que nós chamamos de tratamento intervencionista da dor. Então, um exemplo aqui é uma questão bem técnica, mas eu vou explicar para vocês. Existem alguns gânglios que são chamados gânglios simpáticos, que eles são responsáveis, então, por levar informações de quanto de temperatura aquela região vai ter, o quanto de suor aquela região vai emitir, da purificação e coisas desse tipo, né? Então, em alguns casos, e a neuropatia diabética é um deles, esses gângliozinhos simpáticos podem começar a carregar informações de dor. Então, nós podemos bloquear esses gângliozinhos. A gente faz isso com uma agulha, sem necessidade de corte, e guiado então pelo raio-x. Então, aqui mostrando a agulha localizada bem perto desses gânglios simpáticos, e aqui a gente pode colocar um anestésico, inibindo esse gânglio, ou pode colocar o fenol, que é um tipo de álcool que vai destruir um pouquinho esse gânglio, ou eventualmente até fazer uma lesão com radiofrequência queimando esse gângliozinho aqui. Então a gente faz isso na região torácica para quem tem desconforto nas mãos e nos braços, e a gente faz isso na região lombar para quem tem desconforto, para quem tem dor basicamente nos pés e nas pernas, tá bom? Esse é um procedimento que pode ser bastante efetivo para esse tipo de paciente. Um dos tratamentos mais modernos, então, para a neuropatia diabética dolorosa é o estimulador medular. Então, a gente coloca um eletrodo, certo, do lado da coluna, na verdade, atrás da coluna, né? Esse eletrodo é ligado a um gerador, que é tipo um marca-passo, e esse gerador encaminha estímulos elétricos o tempo todo para a medula, inibindo o impulso doloroso. É um tratamento bem interessante, e aqui mostrando os resultados dele. Aqui na coluna cinza escuro são os pacientes que vão utilizar o estimulador medular, e na coluna em cinza claro aqueles que não utilizaram. Então aqui, ó, cinza escuro, uma redução de 7,5 mais ou menos da intensidade da dor para 2,5 para 3, né? E aqueles pacientes que não utilizaram não tiveram essa melhora da dor, né? Isso são todos os pacientes cujos medicamentos não foram efetivos. Então, um tratamento bem interessante. Resumindo, a neuropatia diabética é muito frequente, certo? Causa importante diminuição da qualidade de vida. O tratamento inicial deve ser sempre medicamentoso e naqueles casos mais difíceis podem então ser utilizados os tratamentos minimamente invasivos. Aqui eu passo meus contatos, o meu site drandremansano.com.br, o meu e-mail drandremansano@gmail.com e o meu canal do Facebook, facebook.com/medicina da dor. Fiquem à vontade para mandar perguntas se for necessário.